Quantas vezes, guerreiro, você já se sentiu derrotado na vida? Talvez no seu relacionamento, na sua vida amorosa, talvez com o teu profissional, o teu trabalho, a tua empresa, ou muitas vezes com o teu financeiro. Você não conseguir pagar uma conta, não saber, por exemplo, como vai comprar aquilo que você gostaria e sente essa frustração constante crescendo dentro de você. Deixa eu te falar, isso não é sobre injustiça, isso não é de fato sobre estar derrotado ou não. Isso é sobre o que você faz com essa derrota. E no capítulo de hoje da série O Homem Estoico, eu vou me conectar com você, vou te mostrar o que você pode fazer para aproveitar essa derrota para que ela se torne de fato uma vitória no futuro e que passe além da palavra, irmão, porque palavra sem ação não gera resultado nenhum. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo à nossa série Mundo Estoico, uma série onde eu apresento a filosofia estoica, os princípios estoicos com base nos maiores filósofos que já existiram e com base na atualidade também, neurociência e inteligência emocional. E hoje a gente vai analisar especificamente uma meditação de Epicteto, na série de seleção do seu discurso, onde ele aprofunda exatamente sobre isso. E olha só essa primeira parte que ele traz na meditação dele. Se você foi derrotado uma vez e diz que vencerá no futuro, e então diz o mesmo novamente, tenha certeza de que você estará em uma condição tão miserável e tão fraca que depois nem mesmo saberá o que está fazendo de errado. Cara, qual é o grande ponto aqui que Epicteto traz nessa primeira etapa que eu quero aprofundar com você? O ponto não é você ser derrotado em uma situação. O ponto não é você se sentir fracassado em uma situação. O ponto é o que você vai fazer sobre isso. E eu já falei aqui no início, essa é a questão. Porém, o que é que você vai fazer de fato? Velho, eu preciso olhar para a situação. Simplesmente gritar, dizer que agora eu vou vencer, agora vai fazer, etc. E não mudar as suas atitudes, seus comportamentos, nada vai mudar. Lamento informar. Palavras não geram resultado. O que geram resultado são ações. Palavras são uma expressão daquilo que você quer, certo? As ações são, de fato, as únicas coisas capazes de gerar resultado. Só que as tuas ações, ela depende dos teus pensamentos. E se os teus pensamentos não estiverem alinhados, automaticamente o teu corpo todo ele vai estar modificado para que você não tenha um resultado. E aqui eu vou trazer duas vertentes para que você entenda de fato. Com base na parte mais espiritual, vamos dizer assim, mais holística, mais mística, e também na parte mais conectada à neurociência. Basicamente, o que é que vai acontecer? Quando você tem um pensamento negativo, esse pensamento, e aí de forma holística, tá? Ele vai ter uma vibração específica. Provavelmente você já deve ter visto sobre vibração positiva, energia positiva, etc. E a negativa. Quando você tem pensamentos positivos, você tende a atrair coisas positivas. Ou seja, você tende a atrair situações para a tua vida que vão favorecer o teu comportamento para que você solucione aquele problema, situação ou tome a melhor decisão. Se você tem uma vibração negativa, você tende a atrair pessoas, situações que também têm a mesma vibração de você. É como se a gente funcionasse como espelho. Ou, em algumas situações, como é chamado também como esponja. Você atrai aquilo que você é. Este é o grande lance. E aí é que tá. A pessoa, ela pode ter um comportamento positivo, mas você pode atrair especificamente um comportamento negativo dela. Muitas vezes você está conectado com alguém, um parceiro, e do nada aquele relacionamento termina. Você não entende por quê. Tá tudo para dar certo. Você começou a trazer alguns pontos ali, mas você não entendeu porque simplesmente aquilo acabou. É bem provável que aquela pessoa ela tinha uma frequência diferente da sua, ela se conectou para um ponto, só os outros pontos não. E isso fez o distanciamento. Isso aqui pegando com parte na espiritualidade, nessa parte energética. Do outro lado da neurociência, o que é que vai acontecer? Os teus pensamentos, ele vai ativar em você sentimentos, e esses sentimentos são gerados através das suas emoções. Ou seja, os teus pensamentos ele vai liberar neurotransmissores, onde esses neurotransmissores vão ativar diversas substâncias dentro do teu corpo que vão fazer você se comportar de uma determinada forma. Eu vou trazer como base aqui para você o cérebro trino, onde MacLean apresenta nesse cérebro trino basicamente o quê? Você vai ter o cérebro reptiliano, ou o sobrevivente, o instintivo, onde é bateu, levou, irmão. É luta e fuga, que é a base ali que a gente vai ter do processo mais primitivo, onde você estava na selva, você estava andando, a folhinha da árvore do teu lado, guerreiro, mexeu. Você vai ter que escolher agora, você não tem muito tempo, tá? Porque pode ser um tigre dente de sabre, como pode ser um coelhinho que está ali atrás do arbusto. Você vai correr, você vai atacar ou você vai ficar parado? Você tem que decidir rápido, irmão, porque tua vida está em jogo. Porém, qual é o grande lance? Hoje em dia, você não tem situações, necessariamente, na grande maioria das vezes, de vida ou morte. São situações que a gente associou a serem negativas e a gente vive com um cortisol lá em cima em situações que a gente não precisava, seja no trabalho, na relação ou mesmo na sua relação consigo mesmo. Só que eu vou para um outro ponto, que é o segundo cérebro, que é o cérebro emocional, o cérebro mamífero. Esse cérebro, ele atua nas suas emoções. Ou seja, quando acontece algo, isso gera um pensamento, esse pensamento libera situações no teu corpo, né, como eu falei, neurotransmissores, que vai ativar uma emoção tua. Só que essa emoção, quando ativa, o objetivo dela é ou entrar na parte instintiva, que era mais primitiva, ou seja, cara, reage logo,
supetão, que é o agir de forma emocional, como a gente chama, né? Ou ela pode entrar para esse terceiro cérebro que é o mais recente, que é o neocórtex, que é o cérebro racional. Ou seja, a capacidade de você racionalizar, de você pensar sobre aquilo que aconteceu. Só que vem um grande lance. Este processo depende do teu autodomínio. Obviamente, em algumas situações você é importante, inclusive, que você corra, irmão. Não espere, não. Se tem uma situação negativa de vida ou morte ali, corra. Não pare para refletir. Será que eu corro, não corro, etc. Isso pode custar a sua vida. Porém, na grande maioria das vezes, como eu falei, você não precisa parar, você não precisa agir de imediato. Você pode parar e refletir. No meio de uma discussão, por exemplo, independente da situação, você precisa parar e refletir. Cara, sua esposa chegou para você, você chegou em casa agora, chegou do trabalho. Sua esposa estava em casa, ela começou a abraçar. Você mal abriu a porta. Mas você não lavou o prato tá sujo. Eu falei pra você lavar o prato, era pra você ter lavado o prato e agora o menino tá chorando, eu tenho que lavar o prato, eu trabalhei hoje, você sabe como foi meu dia, não sei o quê. Você sabe que é nessa velocidade pra cima. Se tiver, então, naqueles dias, você tá ligado como é que funciona. Qual é o grande lance? Você pode responder, porque, cara, seu dia também foi barril. Você também precisou sair correndo de casa e você acabou que não lavou o prato. Você pode ativar o seu cérebro digestivo e falar, ok, e deixa eu te falar, meu dia também foi barril e não sei o que, blá, 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 e ficar uma competição ali de como foi o pior dia. Você pode parar e refletir sobre aquilo. Cara, de fato, peraí, era para eu ter lavado, eu não consegui lavar. É racional eu trazer para ela aqui. Cara, sinto muito, de fato era para eu ter lavado. Infelizmente aconteceram algumas coisas e eu não consegui. Mas não se preocupe, eu vou lavar os pratos assim que eu conseguir. Agora, hoje, etc. Você trata aquela pessoa. Você encara que meu dia também ele foi muito puxado hoje, infelizmente eu não consegui. Eu vou olhar aqui direitinho, eu vou lavar o prato, vou resolver a situação. Beleza, beleza. Ou, cara, como é que eu posso te ajudar? Eu não tive como lavar. Percebe? O racional é você para, você respira, você deixa processar um pouco, trazer o oxigênio para o cérebro. Isso é importante. Esse é o grande risco que eu quero que você entenda. O fato não é a situação em si, mas o que você faz com ela. E eu trago isso constantemente aqui nos vídeos, além do tem os 50% que é seu, 50% que é da natureza, do universo. O estoicismo ele preza muito sobre isso. Para mim, essa é uma das principais leis, os principais princípios do estoicismo. Esteja no controle daquilo que depende única e exclusivamente de você. Não depende de você se sua esposa vai gritar ou não. Você poderia ter lavado os pratos sabendo que ela poderia gritar. Mas se ela já gritou, irmão, o que você vai fazer? Esse é o grande lance. O que depende de você ali naquele momento? Lavar o prato, conversar, entender o que ela está falando, por que ela está expressando algo com aquele grito. E o lance aqui é exatamente esse. A parte do pensamento, a parte da neurociência. Essas coisas vão acontecer. Como você vai decidir, depende muito exclusivamente de você. Só que você precisa desenvolver essas habilidades, inclusive eu vou além. Você precisa ativar dentro de você o teu sábio interno. Ativar esse processo da tua consciência. Só que isso só acontece com habilidades e técnicas específicas. Inclusive, quando você diminui os teus sabotadores. Porque quando isso é ativado dentro de você, os teus sabotadores são vozes internas na tua mente, eles vão querer assumir o comando para lhe proteger de alguma forma. Ou, pelo menos, é a história que eles contam. Para que você possa descobrir quem são os sabotadores hoje, que estão dominando tua vida, ao invés do teu sábio interior, clica no link aqui da descrição, que eu faço um processo de análise minuciosa de cada um dos 10 sabotadores, inclusive te direciono para ferramentas que você pode aplicar para despertar o teu sábio, tomar decisões mais conscientes e assumir o teu autodomínio emocional. Fechado? Clica aqui na descrição ou no primeiro link dos comentários. Seguindo aqui, na meditação de Epicteto, o que é que ele vai trazer? Então, vai começar a dar desculpas para os seus atos errantes. E isso geralmente é o que acontece. Quando a gente tenta buscar um porquê, cara, por que eu não lavei? Eu poderia falar assim, cara, eu não lavei mesmo não, sabe por quê? Porque hoje aconteceu isso, aquilo, aquilo. O que é que eu estou entrando aqui? Eu estou entrando num processo de vitimismo. Eu estou entrando, às vezes, num processo de comparação que é muito da vítima. Entrando num processo de justificar o meu erro. Cara, não era sua responsabilidade? Assuma a responsabilidade. E eu quero que você entenda isso agora. Não é sobre você falar o que vai fazer, não é sobre você reagir ao que aconteceu. É sobre você se posicionar e assumir a responsabilidade diante daquilo. Responsabilidade é uma atitude madura. Você ser responsável pelas consequências da atitude que você tomou, seja ela positiva ou não. Então, por exemplo, você não lavou o prato nessa situação. Qual é a responsabilidade? Cara, era de fato para eu ter lavado os pratos. Aconteceu alguma coisa no meu dia que não pôde, mas ainda assim a responsabilidade é minha, independente disso ou não, porque foi alinhado. Eu preciso me posicionar com responsabilidade. Amor, realmente, velho, de fato, era pra ter lavado. Eu sei que aconteceu algumas coisas, mas não se preocupe não. Eu vou lavar os pratos agora. Ah, eu já lavei. Cara, tudo bem, você já lavou. O que eu posso fazer para te ajudar? Isso é assumir a responsabilidade. É você entender. Também não é a pessoa cair em cima matando de você, e assim, ah, não, deixa eu falar, eu fui responsável, não fiz. Não é sobre a pessoa fazer o que ela quer. É sobre você estabelecer o limite e assumir a responsabilidade sobre aquilo. E o que eu estava falando para você, até aqui, não é só o falar, é o agir. Percebe que todas as situações estão para você. Cara, para, reflete sobre o que aconteceu, toma uma posição e age diante da situação, dessa coisa que você fez. Porque se você simplesmente falar, não vai mudar nada. Precisa ter ação.
E aí tem um livro que ele fala, O Homem do Reino, é um livro com cunho mais cristão, certo? Ele fala muito sobre Bíblia, sobre que os princípios ali do Evangelho traz sobre o homem provedor e tudo mais. E ele traz algo extremamente importante que a gente pode ter hoje aqui. Você, como homem provedor, eu preciso te dizer que a responsabilidade sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teu filho e a tua esposa é sua. Você precisa assumir algumas coisas que a tua esposa não deveria assumir, não deve assumir, nem os seus filhos. Então, se algo aconteceu na sua casa, você precisa resolver. Mas, Daniel, eu não tenho habilidade para isso. Ou, Daniel, eu já tentei isso, eu fracassei no passado. Eu já disse que ia resolver, mas, Daniel, eu não consegui resolver. O ponto é, você precisa entrar em ação de alguma forma. Uma dessas formas é você buscar alguém que possa resolver aquilo. Olha só, conta comigo, pode deixar que eu vou resolver. Eu conheço um cara que sabe fazer isso. Você vai lá, conecta com o cara vai e resolve. Daniel, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Cara, não tem problema não. Eu vou buscar alguém que tem esse conhecimento, vou pegar esse conhecimento e eu vou aplicar. 0800. Daniel, eu sei responder. Você vai lá e faz. Percebe que o ponto é, você precisa resolver de alguma forma. Ou com a sua mão, ou com o teu conhecimento, ou buscando o conhecimento de outra pessoa, ou buscando mesmo a mão de outra pessoa, a mão de obra dela. Você vai ter que resolver. E muitas vezes a gente foge disso. Por quê? Porque a gente tem muita responsabilidade. Porque a gente tem muito, e aí que tá, muitas vezes não é nem responsabilidade, a gente tem muitas tarefas, a gente tem muitos compromissos, mas a tua responsabilidade como homem, ela deve continuar. E esse é o grande ponto, não é só falar, é fazer. Isso é importante para você. Cara, se você está percebendo que os pensamentos que você tem da derrota, do fracasso, surge, cara, tome atitudes que possam converter isso ao seu favor. O que é que você pode fazer? Aprende com esse erro. O que é que esse erro ele trouxe para você de aprendizado? O que é que esse erro eu quis mostrar para você? Cara, eu não me organizei como eu deveria. Cara, eu acordei tarde. Por quê? Porque eu não dormi cedo. Então isso eu não consigo lavar os pratos, isso gerou um estresse. O que eu posso fazer? Cara, eu posso dormir mais cedo. Eu posso talvez negociar aqui com minha esposa algo. Eu posso talvez alinhar, ó, amor, ao invés de eu lavar de manhã, eu vou lavar à noite. Quais são as atitudes que você pode fazer? Percebe? Muitas vezes a gente tenta somente jogar para os outros aquilo que a gente está carregando. A gente não tem solucionar o problema e assumir a responsabilidade dele. Então, o que eu trago para você aqui, com base nessa meditação que a gente teve hoje, de Epicteto, com base, inclusive, nos conhecimentos do estoicismo, da inteligência emocional e da neurociência, é que você pare e reflita. Para de entrar nesse ar de agir de forma instintiva, emocional. Utilize o teu racional. Ative esse autodomínio. E, obviamente, o que é que você pode fazer? Clica aqui no link da descrição, nesse link, para você receber uma análise dos teus sabotadores e entender o porquê você está sendo tão reativo, certo? Inclusive, eu vou deixar uma outra coisa para você, que são esse vídeo que fala sobre ser escravo das suas emoções. Nesse vídeo eu vou explicar como você pode assumir o controle das suas emoções e tomar decisões mais sábias na sua vida. Combinado? A gente se vê amanhã, guerreiro, no nosso próximo vídeo, às 8 horas. Grande abraço.